A nossa aula. Nas aulas anteriores, eu trabalhei com vocês a respeito justamente do processo de evolução do sistema capitalista. Foi exposto um documentário sobre a formação da concepção de valor de moeda, em que o economista Neil Ferguson ele mostra para vocês a ascensão do conceito do dinheiro. E aí, justamente, eu trago para vocês agora, a partir então dessas diferenciações, como vocês puderam observar, a ideia de valor, né, a dinâmica que o comércio foi adquirindo, foi mudando ao longo do tempo. E isso justamente é marcado nas fases do sistema capitalista. A primeira fase que eu trago para vocês é justamente a fase do capitalismo comercial. Essa fase do capitalismo comercial foi uma época marcada justamente do período das grandes navegações, ocorrida a partir do século XV. E isso vai se estender até o período da Revolução Industrial, certo? Essa fase do sistema capitalista comercial. No capitalismo comercial, se deu através da política mercantilista, que eu vou expor para vocês mais na frente, né? Que essa política mercantilista, ela basicamente, ela era a base de funcionamento do governo, em que ocorria um processo de intervenção governamental na economia e essa ação do governo financiava as grandes navegações. A partir dali, as grandes navegações, nos locais em que elas chegavam, né, iam se apropriando daqueles territórios em busca justamente dos recursos para abastecer a necessidade do governo que financiava as navegações. E as necessidades eram principalmente ouro e prata, como ficou conhecido então a busca pelo conhecido a prática metalista, né? Que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que ele tinha em seus cofres, certo? Nesse período também, o funcionamento da economia basicamente partia do princípio da balança comercial favorável, e essa balança comercial favorável era simplesmente o país ele vender mais produtos do que comprar. Assim, ele acumulava recursos em seus cofres, não apenas do metalismo explorado nas colônias, mas também nas relações comerciais com outras nações. Essa fase foi fundamental para desenvolver o capitalismo, pois permitiu um grande acúmulo, né, de capitais na mão da burguesia. Vai ser essa classe social, a burguesia, que vai justamente pegar esses recursos e, digamos assim, investir no desenvolvimento da Revolução Industrial. Está aqui uma síntese que eu faço do mercantilismo, né, que era a política econômica, né, a doutrina econômica do período do capitalismo comercial, baseado no colonialismo. As nações que realizavam as grandes navegações buscavam colônias, né? Nessas colônias, quando eles chegavam, dominavam, era estabelecido então o pacto colonial, em que essas colônias não comercializavam com nenhum outro país, né? Não existia uma relação de domínio econômico total, né? De submissão total. E aí, essas colônias só poderiam comercializar com sua metrópole. Isso ficou conhecido então como pacto colonial. O metalismo, que é justamente a busca por metais preciosos, que aqui no Brasil só vem ser descoberto aí metais preciosos na região de Minas, né? Lá pelo século XVII, né? E balança comercial favorável. Essa é a síntese do mercantilismo, da política, da doutrina econômica mercantilista. Aí as rotas das grandes navegações, em que fica claro que esse processo
ficou centralizado, né, justamente em alguns países. Quem conduziu o processo das navegações? Portugal, Espanha, né, Holanda e França foram as grandes potências desse processo de grandes navegações. A fase seguinte do sistema capitalista vai ser conhecido como capitalismo industrial. Nessa fase, o capital acumulado com os negócios, né, com o comércio durante o capitalismo comercial vai ser justamente canalizado para o desenvolvimento da indústria. No capitalismo comercial, né, o sistema, o lucro era essencialmente vinha direto do comércio. No capitalismo industrial, o lucro vai vir justamente da produção de mercadorias. Deu para compreender bem, né, essa base, essa diferenciação, né? E aí o que acontece? A partir do momento em que se inicia essa fase, fica claro que o centro econômico do mundo já não era mais Portugal, já não era mais Espanha, que foram grandes nações do século XVI, mas justamente quem vai ser o centro econômico do mundo vai passar a ser a Inglaterra, que vai conduzir esse processo. E aí começa-se a estabelecer uma relação diferente na economia, pois não é mais só o comércio, o comércio ele não é mais dependente, o lucro ele não é mais dependente do comércio de escravos. Pelo contrário, é necessário que as pessoas tornem-se mercado consumidor, e para elas se tornarem mercado consumidor, elas necessitam trabalhar e receber um salário. A partir desse momento aí, a própria Inglaterra, que foi um dos países que mais lucrou com o mercado de escravo, vai ser uma grande combatente ao fim do mercado escravista no mundo. Né? E vai buscar justamente por quê? Porque a partir desse momento esse comércio não é mais atraente para ela, né? Não é mais atraente. Pois bem, e aí os mecanismos de exploração mudam. Karl Marx, ele analisando o capitalismo, né? Ele faz a seguinte análise na sua obra Capital. Ele cria o conceito da mais-valia, que é justamente nessa relação de trabalho, em que é o resultado da diferença entre o produto gerado pelo trabalho e os salários pagos. Sintetizando, pessoal, é justamente o lucro, ele vai vir do trabalho do funcionário, né, que não é pago pelo seu patrão. Né? Então, você recebe um salário X, porém sua produção não é só aquilo, sua produção é maior. Essa parte superior ao seu trabalho, né, é transformada em lucro. Esse é o conceito da mais-valia, certo? É o conceito da mais-valia, o trabalho não pago pelo patrão. E aí, né, o processo de assalariamento permite justamente, né, criar a ideia, né, de uma liberdade contratual. Pois passa a ideia de que o trabalhador ele é livre para estabelecer suas relações econômicas. Porém, existe aqui um fator de desproporcionalidade. É desproporcional, porque nessa época aqui, observe bem aqui que eu ainda estou no início do século XVIII, né? Não existia lutas por melhor trabalho, não existia luta por salários, não existia sindicatos que representassem categorias de trabalhadores. E aí o trabalhador ele era muito exposto, não tinha nenhuma proteção.
simplesmente ele recebia o mínimo para não morrer de fome, né? Daí surge então essa expressão salário mínimo, e não tinha direitos trabalhistas algum. Ele simplesmente trabalhando naquelas máquinas, ocorria um acidente em que ele perdia um braço, uma perna, então ele era simplesmente mandado embora sem direito algum. E isso vai fazer com que futuramente surjam organizações, manifestações que vai fazer surgir direitos trabalhistas. Isso aí é outra seara que pode ser explorado em outro momento. Pois bem, com o aumento da produção, houve o aumento da mão de obra, né? Nesse período aí ocorre um grande êxodo rural, as cidades expandem, né? Principalmente Londres, Liverpool, e a busca por matérias-primas é cada vez maior. Então, justamente para abastecer o mercado que está em constante expansão. Pois bem, a doutrina econômica desse período não vai ser mais o metalismo, não vai ser mais o mercantilismo da fase anterior, mas sim o liberalismo econômico, ficou conhecido até como liberalismo clássico. A ideia de liberalismo, ela existe até hoje, né? Ela existe até hoje. Porém, o que acontece é que ela foi moldando com o passar do tempo. Então, nessa conjuntura do século XVIII, observe bem que já tinha uma grande diferença do período do capitalismo comercial. Porque durante o capitalismo comercial, os governos eram governos absolutistas. No capitalismo industrial, os governos são governos democráticos. Então, são representantes escolhidos pelo povo. E esses representantes escolhidos pelo povo vai garantir, através de leis, né, a plenitude do liberalismo, que é a liberdade do indivíduo, a liberdade de investir, a liberdade econômica, né, e a garantia de um ponto principal nesse ponto aqui, que é justamente a propriedade privada, que é justamente os recursos, né, conquistados por determinada classe social, no caso aqui a burguesia, tem que ser protegido para que justamente ele pegue esses recursos e possa fazer investimento, e num país de liberdade econômica ele consiga multiplicar e produzir riquezas. Daqui a expressão que eu faço aqui para vocês, né? A indústria, ela gera riqueza. Essa é a ideia do liberalismo econômico. Para isso, não necessitaria da intervenção do Estado na economia. Não, o Estado ele não participa desse processo como regulador da economia. Entendam bem, como regulador da economia. Toda a economia passa a ser justamente regulada pela lei da oferta e da procura, o que Adam Smith chamava então de a mão invisível do mercado. Tudo é controlado pela lei da oferta e da procura, no aspecto econômico. Bem, e aí as potências desse período, né? O eixo econômico do mundo já se deslocou para a Inglaterra. A Inglaterra é o primeiro país a realizar a primeira Revolução Industrial, porém vem de forma sequenciada. Ocorre também a segunda Revolução Industrial, e aí outros países se envolvem no processo, como a Alemanha, a França, Estados Unidos e Japão. Modelos, né? A indústria modelo da primeira Revolução Industrial foi a indústria têxtil. Já na segunda Revolução Industrial você vai ter aqui a siderurgia, a metalurgia, o setor de transportes como trens, que foram uma grande revolução nesse período. O automóvel na segunda Revolução também vai ser modelo, né? E nesse período ocorre então também a busca por novos mercados e novas fontes de matéria-prima. E quem vai ser dividido nessa vez vai ser justamente a África e a Ásia pelas potências europeias. Beleza, pessoal? Depois eu continuo com esse assunto.